24, 36 e diante, diz o texto. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E ele, não crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua presença, aqui estamos diante de ti. Quero, meu Deus, diante da tua presença, Pai, nos apresentar mais uma vez diante de ti, para que o Senhor venha usar-nos, ó Pai, mais uma vez, por tua infinita bondade e misericórdia. Abençoa o teu povo que vai ouvir a tua palavra, fazer com que venhamos aplicar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Meus prezados irmãos, esse texto que lemos é um texto que vai complementar o contexto anterior. Um texto anterior que vai falar exatamente do capítulo 24 em diante, no início, vai falar sobre a ressurreição e posteriormente vai falar Jesus, vai mostrar Jesus também no caminho de Emaús. Em relação à ressurreição, aconteceu no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Na verdade, eu estava analisando, fazendo uma analogia do nosso nome de calendário, de ano, de mês. Não bate, né? Não coincide. Domingo, primeiro. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado podia ser sétimo. E domingo teria que ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Mas é domingo. Por que domingo, dia da semana? Não dá para entender realmente essa linguagem que domingo é o primeiro dia da semana, já que segunda é o segundo. Os irmãos já pararam para analisar isso? Ainda não, né? Esse é o calendário gregoriano, porque o calendário judaico não tem nada a ver com o nosso calendário.
mas no primeiro dia da semana. Se a gente for analisar aqui, talvez na Bíblia, a gente não vai ver domingo, a palavra domingo. Já descobriram essa palavra? Então os irmãos vão pesquisar. Os irmãos já estão devendo uma pesquisa, que é o quê? Grão. O grão de mostarda, que é para trazer aqui o grão de mostarda na série. Agora vai pesquisar se tem na Bíblia esse nome domingo. Quando achar, me diga, tá bom? Aqui diz que é no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então as mulheres foram até o sepulcro, levando algumas especiarias que eram usadas muito pelos judeus para especiaria de perfume, essas coisas. Quem sabe balsamar o corpo para que houvesse mais durabilidade e não houvesse mau cheiro. Mas quando chegaram, oh glória a Deus, já não acharam mais o corpo do meu e do teu Jesus. Porque já tinha sido removida a pedra, os anjos já tinham removido, e Jesus já tinha ressuscitado. Glória! Essa é a grande e a maior vitória da igreja. É porque Jesus não está mais no túmulo. Se pesquisarmos os grandes líderes religiosos, nós vamos observar que vai dizer lá no túmulo: jaz aqui fulano de tal. Mas se formos no túmulo de Jesus, vai ver, ele não está aqui, já ressuscitou. Jesus está vivo. A diferença desses homens que se dizem profetas é que eles estão mortos, sepulcros ainda estão no sepulcro, ossos mortais, mas o meu e o teu Senhor, ele não está morto, ele está vivo, e bem vivo, e ele ressuscitou. Então acharam a pedra removida e elas ficaram muito perplexas, atemorizadas. Quem foi que levou o corpo do nosso Senhor? E ficaram amedrontadas. De repente se depara, era um morto, se depara com o jardineiro, e ela reclamava e disse: por que levaram o nosso Senhor? Glória a Deus. Mas não podia levar, porque os soldados estavam na vigília. A guarda de Herodes estava vigiando o corpo. Mas o poder de Deus ressuscitou o meu e o teu Salvador. Aleluia. É motivo de alegria, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. E aí, de repente, o anjo bradou para as mulheres e disse: por que buscai os vivos entre os mortos? Ou é o contrário? É assim mesmo. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como ele dissera aos seus discípulos.
que haveria de morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e assim aconteceu. Então, quando o anjo disse isso, agora as mulheres começaram então a sair dali perplexas, atônitas com esta mensagem do anjo, e saiu divulgando aos 11 apóstolos, porque nesse intervalo Judas já tinha morrido. Daí então Jesus aparece depois a Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e as outras. Mas de repente, glória a Deus, após esse episódio, também Jesus aparece aos alguns apóstolos, e Pedro, mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, porque ao passo que as mulheres tinham ido na frente, Pedro foi com João, e Pedro foi mais apressado e viu que Jesus não estava mais ali. Ficaram então admirados por esse acontecimento. Daí então, Jesus agora aparece no caminho de Emaús. Quando ele aparece no caminho de Emaús, eis que no mesmo dia iam dois deles para a rua, para uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de um estádio, cujo nome era Emaús. E esses dois irmãos, duas pessoas, foram conversando acerca de Jesus, que verdadeiramente haveria de vir um que nasceria ali e tal, e que ia crescer, mas que ele morreu. E agora? E que foram buscar no túmulo, morreu. Mas ele disse tudo isso, tal, perguntavam ao outro: e agora? O que faremos? Eles ficaram preocupados. O que faremos agora? O nosso mestre não está mais entre nós. Vocês viram esse acontecimento, e agora? E eles foram conversando entre si. Respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nestes dias? Eles não sabiam ainda acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Aí esse Cleófas começou a dizer: vocês não estão sabendo o que aconteceu? Vocês não conhecem esse mistério? Oh, glória! É muito bonita essa história. E eles perguntaram: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus é poderoso em obra e em palavras. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Irmão, servimos a um Deus verdadeiro, poderoso, fiel, grande, e está vivo e bem vivo, e está no meio de nós, nesta noite. E como os principais do povo, os sacerdotes haveriam de entregá-lo e crucificá-lo, mas que ao terceiro dia ele realmente haveria de ressuscitar. Vocês não sabem disso? Pois é, ele já ressuscitou, apareceu primeiro às mulheres, apareceu também aos discípulos, e só vocês ainda não sabem o que aconteceu em Jerusalém. E ali os discípulos ficaram
Assim, esses dois discípulos ficaram atônitos. Nesse intervalo de tempo, Jesus também aparece no meio deles. Oh, glória a Deus! Aleluia. Aparece no meio deles. E aí vai conversando acerca do que Moisés falou, que era necessário que viesse o Messias, e que esse Messias ia ser realmente crucificado, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e que verdadeiramente isso aconteceria. Mas eles pensavam que Jesus era mais um que se juntou a ele. Mas de repente, glória a Deus, a gente vai ver aqui que quando Jesus vai falando acerca disso, eles não compreenderam, mas eles sentiram os seus corações arder. E de repente se abriram os olhos. Eles estavam com os olhos fechados, não compreendendo a mensagem. E isso acontece, irmão, com muita gente. Jesus se faz presente, Jesus fala com a pessoa, e a pessoa não entende que é Jesus falando. Aguce os seus ouvidos, abra os seus olhos para ver a fala de Deus, de Jesus falando com você. Glória a Deus. Então Jesus ia falando acerca desta palavra, os corações deles se abriram, arderam quando Jesus falava pelas Escrituras. E na mesma hora, levantou-se e tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. Aí Jesus agora chega, parte o pão, e eles reconhecem que Jesus é o Senhor. E de repente agora, eles constrangeram a Jesus a ficar com ele. Fica conosco aqui. Ele disse: não, eu vou adiante. Jesus foi adiante. De repente, agora, Jesus aparece aos discípulos, e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Oh, glória! Irmão, a paz de Deus excede todo o entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus. O vínculo da paz nos leva exatamente, irmãos, à paz, à salvação das nossas vidas. Aleluia. A gente vem aqui numa causa, faz aqui o quê? Um vínculo, não é? É uma demarcação, um alinhamento. E a paz é o alinhamento para nossas vidas. Paz seja convosco. Glória a Deus. Oh, glória! Porque o mundo vive em guerra, o mundo vive sem tranquilidade. Mas tenha tranquilidade, irmãos. Eu estou vendo os irmãos tão aflitos nos últimos dias, depois dessa eleição. É tanta gente aflito. Eu não estou nem aí, porque quem vai governar a minha vida, continuar governando a minha vida, é o Senhor Jesus. Aleluia. A igreja, irmão, do Senhor é regida por Deus. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é? Ele disse o quê? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
precisão de se aliar a ninguém, porque no tempo da perseguição Deus vai mandar mesmo. Pode ter 50.000 lá, mas a perseguição vem, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a igreja vai subir debaixo de perseguição. Ainda não é a grande tribulação não, mas vai haver um aperto, que é para o povo descer mais. Agora, na grande tribulação, aí, irmão, que é depois, após o arrebatamento, aí só vai subir quem for crente mesmo de verdade, porque vai ser decapitado, a língua vai ser arrancada, vai ser morto, vai ser fuzilado, mas quem não negar o nome de Jesus vai ser salvo. Glória a Deus. É aquela palavra que Jesus diz em Apocalipse: de onde vem esse? Que perguntam assim: de onde vem esse? Essa grande multidão vestida de branco? Aí ele diz: não é essa grande multidão que veio da grande tribulação, que foi embranquecida pelo sangue do Cordeiro? Aleluia. Glória! Essa é a segunda ressurreição. Então, não queira passar por a segunda ressurreição, queira passar pela primeira ressurreição ou pelo arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Então, Jesus disse: Pai, seja convosco. E ele, espantado e atemorizado, pensava que ouviam algum espírito. Pensava que era um espírito. Mas espírito, irmão, não tem corpo. Tem não. O que pode acontecer, por exemplo, os anjos, ele pode até, vir aqui em forma corpórea de um homem. Pode vir um anjo em forma corpórea de um anjo, mas em si ele passa nessas paredes aqui, ó. Pode fazer um cofre mais festido, não sei quantos ferragem, nem adianta que o anjo entra, irmãos, porque espírito não tem forma corporal. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: veja, espírito não tem corpo não, mas toque em mim aqui. Aí eles tocaram em Jesus, mas mesmo tocando em Jesus, ainda eles ficaram atemorizados, ficaram alegres e não compreenderam que era Jesus. Aleluia. Então, irmãos, a alegria tem que ser controlada. Glória a Deus. Duas coisas que temos que controlar pela nossa alma: é a alegria e a tristeza. A tristeza, quando ela não é controlada, a pessoa entra em depressão. A alegria também, quando é incontrolável, a pessoa pode ficar em êxtase. Ele vai dar riso, vai rir demais, vai se tremer demais, pode até desmaiar, não é? Eu já tive uma alegria quando eu fui fazer aniversário do meu primeiro filho, o Samuel. Eu meti no discursador, mas quem disse que eu consegui discursar? Vocês não estão lembrados não. Quando eu comecei a discursar, meu Deus, me deu um choro, um choro incontrolável. Eu não decidi o negócio aqui. Eu me descontrolei e acabou, não consegui mais falar. Alegria tão grande, né? Primeiro filho, primeiro ano de aniversário,
me descontrolei, comecei a cair num pranto, acabou. Porque a alegria, irmãos, demasiada descontrola a pessoa. E também a tristeza. Então, vamos manter a calma. Oh, glória! Aleluia! É. Então, eles ficaram tão alegres, ficaram primeiro perturbados, depois tocaram Jesus, mas ficaram tão alegres que não conseguiram decifrar que verdadeiramente era Jesus. O versículo, para a gente encerrar, no versículo 41, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus então pergunta: tendes alguma coisa que comer? Glória a Deus. Aí ele disse: bom, temos aqui uns peixes e mel. Tem coisa melhor de peixe com mel, não? Oh, glória! Aí Jesus, ó, comeu. Glória a Jesus. Jesus está no nosso meio. Já que Jesus comeu peixe e mel, sabe o que é que Jesus quer comer? Meu e seu nesta noite? O nosso louvor, a nossa adoração. Oh, glória! Eita, que coisa boa! Olha. Jesus quer comer o nosso mel, o nosso louvor, o mel e o peixe da nossa alegria, o nosso cântico, porque Jesus recebe como o glória, incenso suave a sua narina. Então, quer ver Jesus se alegrar? Cante louvores, adore, glorifique. Ele merece toda a honra, todo louvor, toda adoração. Amém, irmão? Não dá mais tempo. Aí foi quando eles disseram, disse-lhe: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriram-se no entendimento para compreender as Escrituras. Glória a Deus. Amém? Então foi quando eles entenderam as Escrituras, que Jesus ressuscitou dos mortos e que estava vivo. Glória a Deus. Então, Jesus está vivo e precisamos testemunhar, assim como eles começaram a testemunhar que Jesus estava vivo. Vamos testemunhar que Jesus está vivo. Amém? Deus continue abençoando as nossas vidas. Eu gostaria de convidar aqui meu irmão Edmilson. Edmilson vai ficar ligado para a igreja. O irmão Edmilson, vive naquele dia, né, que se voltar, já faz uns 3 meses. E realmente vai entrar em comunhão com a igreja. E ele tem um perdão, uma palavra aí. Não.